Olá, tudo bem? Eu sou o professor Polaco. Estou aqui para fazer uma revisão de dispersões. Que nós temos três tipos de dispersões: os colóides, as suspensões e as soluções. Tudo bem? Hoje em dia a gente tem no nosso cotidiano vários tipos de dispersões e a gente nem percebe que isso é uma dispersão. Então estou aqui para ajudá-los a compreender o que é uma dispersão, como ela é classificada, tá certo? Além de conhecer cada tipo de dispersão, das três que eu acabei de falar. Então, para começar, Polaco, o que seria uma dispersão? Nada mais é do que a união de duas ou mais espécies químicas, onde uma esteja distribuída no interior da outra, tá certo? Essa primeira espécie a gente pode chamar ela de disperso. O que é o disperso? É aquela substância que está distribuída no interior da outra. E quem é essa outra? É o que eu chamo de dispersante ou dispergente. Tudo bem? A gente pode pegar um exemplo aqui, a água de uma água salgada, onde eu tenho um sal disperso, então o sal é o disperso, no interior da água, do dispersante, tá certo? Então isso que são dispersões. E as dispersões, elas podem ser classificadas pelo seu tamanho, tá certo? Pelo seu diâmetro. Diâmetro de quê, Polaco? Da fase dispersa, do disperso, daquilo que está introduzido no interior do dispersante, tá certo? Então, quando eu tenho um disperso do tamanho de 0 a 1 nanômetro, bem pequeno, eu tenho o que eu chamo de solução, tá certo? Quando eu tenho um disperso entre 1 e 1000 nanômetros, eu tenho o que eu chamo de colóide, certo? Ou suspensão coloidal, tá? E quando eu tenho um disperso com tamanho maior do que 1000 nanômetros, eu tenho o que eu chamo de solução, ou suspensão grosseira, tá certo? Então aí tem um exemplo para cada. A água do mar, como eu acabei de falar no exemplo de dispersão, ele é um tipo de solução. Solução verdadeira porque o dispersante é a água, tá certo? Que lá na frente a gente vai aprender que o dispersante nas soluções é chamado de solvente e o disperso de soluto. Um exemplo de colóide é a gelatina, tá certo? E um exemplo de suspensão é a água barrenta, a água da chuva, tá? Então está aí, esses três exemplos. E aí eu quero mostrar aqui para vocês, com o passar do tempo, o que é que acontece com cada uma dessas três dispersões. Olhem para a solução verdadeira. Com o passar do tempo ela mudou? Não, eu percebo que ela não mudou. Então eu posso dizer que essa mistura de disperso e dispersante, ela é o quê? Homogênea. Apresenta uma fase intacta, certo? Eu só consigo enxergar uma única variedade. Os colóides, Polaco, a olho nu eu também só consigo enxergar uma única variedade. Mas ele vai ser homogêneo? Não. Os colóides eles não são homogêneos, eles são heterogêneos, tá certo? Com ultramicroscópio a gente consegue ver a fase dispersa separada do dispersante, certo? Da fase dispersante. Polaco, mas só com microscópio, só, e com ultramicroscópios. Com microscópio óptico simples ainda é meio que complicado de ver. E a suspensão, Polaco? A suspensão a gente pode perceber que com o passar do tempo o barro sedimentou. O que é isso? O barro desceu e aí eu consigo enxergar tanto o barro areia quanto a água. Então eu consigo enxergar o disperso e o dispersante a olho nu. Então ela também é heterogênea. Então vamos ter bastante cuidado nos colóides, que a olho nu ele parece ser homogêneo, tá? Mas ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Quando a gente utiliza ultramicroscópios, a gente consegue ver que eles estão separados. Eu fiz uma tabelazinha aqui para vocês entenderem bem direitinho as principais características de cada sistema disperso, tá certo? Quanto à natureza das partículas, as soluções, elas são as menores possíveis, certo? Então a fase dispersa, o disperso das soluções só pode ser em átomos
em íons ou em moléculas. Já se eu falo de soluções, eles podem ser aglomerados, junção de átomos, íons e moléculas, que aí já é mais. E aí eu consigo ter uma fase coloidal. E quando eu falo de suspensão, que é bem maior, aí eu tenho grandes encontros de aglomerados de átomos, íons e moléculas, tá certo? Como eu falei para vocês em relação ao tamanho no slide passado, de 0 a 1 nanômetro eu vou ter a característica de uma solução, certo? Quando eu tenho de 1 a 1000 nanômetros, eu tenho uma solução coloidal, e quando eu tenho acima de 1000 nanômetros, eu tenho uma suspensão. Polaco, nanômetros. O que é o nanômetro? A unidade de medida menor, tá? Para partículas bem menores, que equivale, um nanômetro equivale a 10 elevado a menos 9 metros. Tudo bem? Polaco, quanto à visibilidade, olha só, as soluções, depois que elas forem prontas, né? A parte dispersa dentro do dispersante, nunca mais eu consigo vê-las, tá certo? Eu só consigo ver uma única coisa, mesmo com qualquer tipo de microscópio, o melhor que exista, eu só consigo ver uma única fase, tá? Por isso que ela é uma mistura homogênea, tá certo? Já as suspensões coloidais ou os colóides, a olho nu, eu só consigo ver uma fase. Mas se eu utilizar ultramicroscópios, como vocês podem ver, eu vou ver que o sistema é heterogêneo. Eu consigo ver a fase dispersa separada da fase dispersante. O disperso, a partícula que está inserida no interior da fase dispersante, eu consigo ver os dois, tá certo? E as suspensões ou dispersões grosseiras, essa eu consigo ver a olho nu, tá certo? Que ela apresenta no mínimo duas fases. Então ela é um sistema heterogêneo. Então só repetindo, as soluções é um sistema homogêneo, os colóides são um sistema heterogêneo e as suspensões são um sistema heterogêneo, ok? Quanto à filtração, vocês acham que uma solução ela pode ser filtrada? Não é possível a gente filtrar uma solução, tá certo? Por quê? Porque a dispersão, certo? O disperso já está totalmente dentro do dispersante. Então eles fazem parte de um único sistema agora. Então não se consegue mais separá-los. Já as partículas das soluções coloidais, elas podem ser separadas por meio de ultrafiltros, tá certo? É um equipamento sofisticado, mas elas conseguem ser separadas. Polaco, e as suspensões, elas podem ser separadas, é bem fácil, pela uma filtração comum, onde a gente pode reter uma das partes por um filtro, uma parte porosa que vai reter o sólido, tá certo? E deixar passar o líquido, como no nosso exemplo a água barrenta. A água iria passar e a terra, o barro ia ficar retido em um filtro, certo? Então, pessoal, bem simples as características, tá certo? Que vocês possam aprender quais são essas três características das dispersões, quando é uma solução, quando é um colóide e quando é uma suspensão. Tudo bem? Então a gente pode ver os tipos de dispersão coloidal. Polaco, existem 5 tipos de dispersão coloidal, tá certo? O aerosol, a emulsão, a espuma, o sol e o gel. Todos nós usamos os 5, tá certo? Usamos os 5 na nossa vida. Mas não sabíamos que eram dispersões, tá? E ela é uma dispersão do tipo colóide. Então vamos entender o que é cada uma. Então fiz uma tabelazinha bem simples aqui de vocês entenderem. Polaco, quando é que o colóide ele é um aerosol? O colóide é aerosol de duas formas. Quando disperso, aquela parte que é inserida no interior do dispersante, ele pode estar no estado sólido ou líquido. Quando o disperso está no estado sólido ou líquido, ligado a um dispersante. Desculpa, pessoal, desculpa. Quando eu tenho uma dispersão coloidal, certo? Sólida ou líquida,
certo? Quando o dispersante ele é sólido ou líquido, o dispersante ele é sólido ou líquido, está ligado a um disperso, aquela fase que está integrada dentro do dispersante, um disperso gasoso, eu tenho aerosol. Então, quando eu tenho um dispersante sólido ou líquido ligado a um disperso gasoso, eu tenho um colóide chamado aerosol, tá? Um exemplo, a fumaça é um exemplo desse colóide. Emulsão é quando eu tenho o disperso líquido em outro líquido, ou quando eu tenho um disperso líquido em um sólido, tá certo? Quando eu tenho disperso líquido em outro líquido, um dispersante líquido, ou quando eu tenho um líquido disperso em um dispersante sólido. Então eu tenho uma fase chamada emulsão. Como exemplo, a gente pode citar a maionese, tá certo? Eu tenho outro tipo de colóide que a gente chama de espuma. O que seria uma espuma? É quando eu tenho o disperso na forma de gás, dispersado em um líquido ou em um sólido. Quando o disperso é gás e o dispersante é um líquido ou um sólido, tá certo? Um exemplo que a gente tem é a pedra pumice, que ela é utilizada para limpeza de calcanhares, né? De rachões do pé. Outro tipo de dispersão coloidal é o Sol, onde a partícula dispersa, o disperso, ele é um sólido, tá certo? E ele é dispersado no dispergente sólido ou líquido. Então eu tenho o disperso sólido e o dispersante ou dispergente sólido ou líquido. Um exemplo prático disso é o rubi, tá certo? E o outro tipo de colóide é o que a gente chama de gel, certo? Que é quando eu tenho o disperso líquido em um dispersante sólido, certo? Exemplo, a sílica gel. Um exemplo, o gel de você passar no cabelo, tudo bem? Então essas são as características, tá certo? De todos os 5 colóides: aerosol, emulsão, espuma e sol, tá certo? Então aí a gente vai entrar nas soluções. As soluções são a terceira parte das dispersões e basicamente elas são as mais cobradas, tá certo? Em exames internos e externos, principalmente nos externos, nos vestibulares que vocês vão fazer e no Enem. Parte de solução é bastante cobrada, tá certo? Polaco, mas o que seria uma solução? Nós aprendemos antes. O que é uma solução? Nada mais é do que uma mistura homogênea, tá certo? De 2 ou mais componentes. Que componentes? O disperso, que está dentro do dispersante, no interior do dispersante. Polaco, aqui a gente agora vai mudar. Esse disperso a gente vai chamar de soluto, tá certo? E o dispersante a gente vai chamar de solvente. Então, o que é uma solução? É uma mistura entre soluto e solvente, uma mistura homogênea, tá certo? Então, bem simples. Então, o soluto é o componente que geralmente está em menor quantidade, que está no interior, certo? Do solvente. E o solvente é aquilo que acolhe o soluto, certo? É aquilo que vai dissolver o soluto. Então, o que é que acontece aqui? O soluto ele é dissolvido pelo solvente, tá certo? A fim de formar uma solução homogênea. Então, para que estudar soluções? Basicamente, para saber expressar quantitativamente essas concentrações, e também para compreender o significado das concentrações das soluções, que é o que a gente vai ver mais para frente, tá certo? Então a gente pode perceber que existem várias soluções do nosso cotidiano.
como o café. E a gente pode perceber que o café ele pode ser forte ou fraco, tá certo? Que a gente vai aprender aqui que quando o café é forte, ele é uma solução concentrada, quando o café é fraco, ele é uma solução diluída, que o café ele pode ser mais ou menos doce, certo? Quando eu tenho um soluto mais saturado, quando eu tenho um soluto menos saturado. A gente vai perceber o quanto de chumbo é permitido aparecer na água potável, né? A concentração de chumbo que a gente pode ingerir, tá? Que ela é dada numa concentração chamada ppm, partes por milhão. Então a gente vai ver tudo isso, tá? Que são soluções do nosso cotidiano. Pessoal, nós temos 3 tipos de soluções. Nós temos as soluções sólidas, as soluções líquidas e as soluções gasosas. Normalmente a mais cobrada são as soluções líquidas, tá certo? Onde o solvente é líquido e o soluto normalmente é sólido. Mas também nós podemos ter o solvente líquido e o soluto líquido, solvente, soluto, líquido, e nós podemos ter o solvente líquido e o soluto gasoso, tá certo? Então, basicamente nós temos esses 3 tipos de soluções, sólidas, líquidas e gasosas, onde a mais cobrada é a solução líquida. E a solução líquida mais cobrada ainda é aquela que o solvente é líquido, normalmente é o solvente universal, é a água, e a solução ela tem um soluto sólido, tá certo? Então aqui normalmente se tem a solução líquida sólido ou sólido líquido, onde o solvente é líquido e o soluto é sólido, ok? Então nós temos aqui, pessoal, como preparar uma solução. Como podemos preparar uma solução, Polaco? Basta dissolver um soluto em uma quantidade específica de solvente, tá certo? Uma certa quantidade de solvente. Então assim as moléculas ou íons do soluto separam-se, permanecendo dispersas no solvente. Então eu vou pegar um pouco de solvente, normalmente é a água. Vou dar como exemplo aqui, eu coloquei o cloreto de cobre, mas eu poderia utilizar o cloreto de sódio, sal de cozinha. Então eu ia pegar um pouco de água, colocar um pouco de sal de cozinha, tá certo? E aí esse sal seria dissolvido na água. E aí eu adicionaria depois um pouco mais de solvente e teria a minha solução preparada. Porém, substâncias diferentes se dissolvem em quantidades diferentes de uma mesma quantidade de solvente, na mesma temperatura. Isto depende do coeficiente de solubilidade. Como assim, Polaco? Vamos pegar o exemplo passado. Eu tenho um exemplo de cloreto de cobre e cloreto de sódio. Se eu pegar 10 gramas de cada um desses sais e dissolver em 20 ml de água, tá certo? Vocês acham que esses 20 ml de água irão dissolver a mesma quantidade dos sais? Não. Por que, Polaco? Porque eles são substâncias diferentes. Mesmo estando à mesma temperatura e o volume do solvente sendo o mesmo, eles são substâncias diferentes. Então, o coeficiente de solubilidade ele vai medir isso. Tá certo? Então, o que seria esse coeficiente de solubilidade? Esse coeficiente de solubilidade nada mais é do que a quantidade máxima dissolvida de uma substância em uma determinada temperatura e uma quantidade padrão de solvente. Lembra que eu usei a mesma quantidade de solvente, 20 ml. A temperatura influencia muito, tá certo? Então, quando eu tenho uma temperatura padrão e um valor de solvente padrão, eu vou ter o meu coeficiente de solubilidade, que é o quanto eu consigo dissolver daquele soluto com aquele tanto de solvente, tá certo? Então eu coloco aqui como exemplo para vocês. Olha só, o sal de cozinha, o cloreto de sódio e o açúcar, a sacarose. Numa temperatura a 0 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade do sal é 357 gramas para 1 litro.
Então significa o que, Polaco? Que a 0 graus Celsius a água consegue dissolver exatamente 357 gramas. Se passar disso, eu não consigo mais dissolver, tá certo? A solução ela vai ficar saturada e o sal ele vai descer, né? Ele vai criar um corpo de chão, que a gente chama. Ele vai para o fundo, ele vai sedimentar na solução. E o açúcar, em 1 litro de água a 0 graus Celsius, eu consigo dissolver 420 gramas, tá certo? Então, 420 gramas é o que se consegue dissolver pelo coeficiente de solubilidade a 0 graus Celsius do açúcar. Se eu aumento a temperatura, eu também aumento o meu coeficiente de solubilidade, tá certo? Então, eu aumentei para 100 graus Celsius. O que aconteceu com o sal? Eu aumentei de 357 gramas que eu conseguia dissolver e ele foi para 398 no mesmo litro de água, mesmo litro de solvente. E o açúcar, a sacarose, ao aumentar a temperatura muito, porque eu precisei aumentar muito para 100 graus Celsius, olha como aumentou bastante a massa de açúcar dissolvido. 3.470 gramas, 3,470 gramas de açúcar foram dissolvidos em apenas 1 litro de água. Então a gente pode perceber que com o aumento da temperatura, tá certo? O coeficiente de solubilidade normalmente aumenta, tá certo, pessoal? A classificação das soluções, elas podem se dar quanto à relação soluto-solvente. Quanto à relação soluto-solvente, nós temos uma solução diluída ou concentrada. O que é uma solução diluída, Polaco? A gente ainda vai estudar bem a concentração de diluição. É quando eu tenho mais solvente do que soluto. E quando é uma concentração concentrada, quando eu tenho uma solução bastante concentrada, é o inverso. É quando eu tenho bastante soluto para pouco solvente, tá certo? As soluções elas podem ser saturadas, insaturadas e supersaturadas, tá? E elas se classificam quanto à quantidade de soluto dentro da solução. Então, quando é que ela é uma solução insaturada? Quando a quantidade de soluto for inferior ao coeficiente de solubilidade. Certo? Quando for inferior. Lembra o coeficiente de solubilidade da água? Era 300, desculpa, da água não. O coeficiente de solubilidade do sal de cozinha, do cloreto de sódio, para 1 litro de água, a temperatura de 0 graus, não era 357 gramas? Pronto. Então, a 0 graus, a água consegue dissolver 357 gramas. Se eu não tenho essas 357 gramas, eu só tenho para esse litro de água 300 gramas. Então a quantidade de soluto ela não está inferior ao coeficiente de solubilidade que era 357. Então eu digo que essa solução ela é insaturada. Tá certo? Quando é que ela é uma solução insaturada? Quando ela obedece exatamente o coeficiente de solubilidade. Quando eu tivesse exatamente 357 gramas de cloreto de sódio para 1 litro de água a temperatura de 0 graus Celsius, tá certo? Mas a solução ela também pode ser saturada com corpo de fundo, com corpo de chão, tá certo? Quando é isso, Polaco? Quando ela ultrapassa o coeficiente de solubilidade e aquele excedente não se dissolve, deposita-se no fundo do recipiente, como eu falei anteriormente. Como assim, Polaco? A 0 graus Celsius, a solução salina de cloreto de sódio tem 357 gramas. Então, o solvente, a água, consegue dissolver esses 357 gramas e o que passar não consegue ser dissolvido. Ele vai sedimentar, ele vai para o fundo do recipiente. A gente chama isso de corpo de fundo, tá certo? Então isso é uma solução saturada com corpo de fundo. E a solução ela pode ser supersaturada, quando a quantidade de soluto dissolvida é bem superior à do coeficiente de solubilidade. Tá certo? Se eu colocasse aí no lugar de 357 gramas para 0 graus Celsius, eu colocasse 500 gramas para 0 graus Celsius de cloreto de sódio, de sal de cozinha. Aí eu teria uma solução bastante, muito supersaturada, tá? Então espero que vocês tenham aprendido. Tá aqui os resuminhos que eu coloquei no slide. A saturação de uma solução ocorre quando
a uma determinada temperatura e sob agitação contínua, observa-se em um determinado momento, o soluto não se dissolve mais, tá certo? Se ele não dissolveu mais, ele parou, ele entrou em saturação. Isso é o coeficiente de solubilidade. Isto ocorre quando se adiciona aproximadamente 360, que exatamente é 357 gramas de sal de cozinha, do cloreto de sódio, em 1 litro de água, tá certo? O excesso de soluto nessa mesma temperatura, o que é que vai acontecer? Aumentou um pouquinho mais de soluto desses 357, eu vou depositar esse soluto no fundo do recipiente. E aí eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo. Tudo bem, pessoal? No momento em que os primeiros fragmentos do soluto se depositarem no fundo do recipiente, diz que foi atingido o ponto de saturação, tá certo? Que depende tanto do soluto como do solvente, da temperatura e da pressão. E se existirem gases envolvidos na reação soluto-solvente, a pressão é mais importante ainda, tá certo? Então, tá aí o exemplo para vocês. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Olha quando uma solução ela é insaturada. Uma solução é insaturada quando a quantidade de soluto é bem inferior ao coeficiente de solubilidade considerado. São soluções mais fracas, tá? Soluções mais diluídas. É o que a gente pode ver na amostra, tá certo? Então, quando uma solução saturada com corpo de fundo é aquecida, lembra-se daquela solução saturada, caiu um pouquinho de soluto que não foi dissolvido. Preste atenção, eu agora vou pegar e vou aquecer lentamente essa solução saturada com corpo de fundo. O soluto que está depositado lá embaixo, o que é que vai acontecer com ele? Deixa-se o frasco em repouso e, provocando rápido abaixamento da temperatura, o soluto continua dissolvido em a solução e ela se transforma numa solução supersaturada. Como assim, Polaco? A temperatura era 0 graus Celsius. Um pouco a mais do soluto se depositou no fundo, certo? Foi para o corpo de fundo, corpo de chão, como queiram chamar. E aí eu vou pegar e vou aquecer esse corpo de fundo. Ao aquecer lentamente, o que é que vai acontecer? A solução ela vai conseguir dissolver esse corpo de fundo, tá certo? Mas por quê? Porque eu aumentei a temperatura, tá certo? E aí eu vou voltar, aí essa solução ela vai deixar de ser saturada com corpo de fundo e vai se tornar uma solução super saturada, tá certo? Mas se eu mexer novamente o recipiente, certo? Bem rápido, esse soluto que tinha sido dissolvido pela temperatura, ele volta ao normal e vai de novo sedimentar, vai de novo para o fundo do recipiente e volta a ser uma solução saturada com corpo de fundo, certo? Então olha só, presta atenção. Basta uma pequena agitação no sistema ou a introdução de um fragmento de algum germe, de alguma nova substância do soluto para que ocorra a precipitação de excesso do soluto e a solução volte a ser saturada, tá bom? Eu espero que tenham compreendido. Olha aqui uma curva de solubilidade, ela é bem fácil de entender, pessoal. Então a gente presta atenção que quanto maior a temperatura, maior é a curva de solubilidade, tá certo? Então, se eu provavelmente estou aumentando a temperatura, a solubilidade ela vai estar mudando, ela vai estar sendo o quê? Maior, tá certo? Então a gente fez aqui uma curva de solubilidade para o sal nitrato de potássio, dissolvido em 100 gramas de água. A uma temperatura de 0 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade dele é 13. E aí, com o aumento da temperatura, até chegar a 0 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade ele também está aumentando, vai chegar em 246, tá certo? Então, a gente pode perceber que essa curva de solubilidade, ela aumenta com o aumento da temperatura. Tudo bem, pessoal? Então, observe aí no gráfico, que com o aumento da temperatura, as curvas de solubilidade elas podem aumentar. Tudo bem? Então nós temos também, pessoal, a classificação das soluções quanto à natureza das partículas dispersas. Tá certo? O que são essas partículas dispersas? Pessoal, a gente chamou de partículas dispersas lá no começo de soluções o quê? Os solutos.
Então a gente tem uma classificação quanto à natureza do soluto. Então nós podemos ter uma solução molecular e uma solução, iônica. Quando é que eu tenho uma solução molecular? Bem simples, quando ela não conduz corrente elétrica. Quando é que eu tenho uma solução iônica? Quando sim, ela conduz corrente elétrica. Então, quando uma solução molecular, o soluto, normalmente ele não é um íon. E numa solução iônica, o soluto é um sal, é um íon. Tá certo? Então aí nós temos o que é uma solução molecular, um exemplo é água e açúcar. Açúcar ele faz ligação covalente, tá certo? Então ele é uma molécula, ele não conduz corrente elétrica, então o açúcar é o soluto, então é uma solução molecular. E uma solução iônica é se eu tivesse água e sal, onde o sal, na sua forma iônica dissolvido na água, ele vai conduzir corrente elétrica. Tudo bem? Então assim, espero que tenha sido bem simples. E a partir da próxima aula a gente vai entrar no conteúdo de concentrações das soluções, onde vai requerer um pouco de cálculo para a gente compreender e interpretar as concentrações, tá certo? Então pessoal, espero que tenha sido compreendido, espero ter ajudado vocês, que todos vocês possam aproveitar essa revisão. Um grande abraço aqui do professor Polaco e fiquem com Deus.